Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu tenho a presença de um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, Mário Quirino. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação sobre o Mário. O Mário é diretor executivo do BNI Brasil em Mato Grosso e diretor distrital do Norte, formado em Direito, mestre em Programação Neurolinguística e Mindfulness, especialista em Desenvolvimento Humano, com pós-graduação em Liderança pela Franklin Covey, certificação como Master Coach pelo ICI, além de formação em Neurosemântica, Enneagrama e Panorama Neurosocial, acumulando mais de 6.000 horas de experiência em treinamentos. Já conduziu pessoalmente o treinamento de mais de 15.000 pessoas e palestrou para uma audiência de mais de 100.000 pessoas. Tá faltando algumas outras coisas aqui, como aquela pós-graduação, né? Exato, que você comentou. Neurociência e produtividade que eu tô fazendo agora. Mas, Mário, é um prazer ter você aqui. Eu te conheci em 2013, eu acredito, no treinamento Você, né, do Instituto Você. Depois eu fiz o Diamond, depois eu fiz o Practitioner com você também. E é uma honra poder te receber e a gente bater esse papo aqui hoje. A honra é minha, tá? Fico muito feliz Eu cheguei ontem em Belo Horizonte, né? Vim passar aqui já as férias com a família. E quando você me convidou, na hora, né? Encontrar os amigos, as pessoas que passaram nessa estatística que você falou aí das mais de 15.000 pessoas que eu treinei. Você foi uma delas, muito novo na época, né? Você tinha 20 e poucos anos. E para mim vai ser um dia muito produtivo aqui em Minas. Acabei de comer um pão de queijo mineiro aqui com um cafezinho, né? E agora vir aqui no podcast, para mim, vai ser um dia muito... Começou muito bem a minha terça-feira aqui. Eu fico muito feliz. E, Mário, eu te conheci na época dos treinamentos, era naquele hotel Fazenda lá em Itaúna, né? Hotel Granja Glória. Granja Glória. E foi uma experiência muito significativa na minha vida, aqueles primeiros treinamentos que tinham PNL, depois eu fui estudar mais a fundo, né, a PNL, e eu respeitei e admirei muito, né, a sua condução naquele momento. Eu até levei minha mãe uma vez para um treinamento. E antes da gente iniciar o bate-papo, eu queria saber um pouco da sua história de vida, que você foi trilhando ao longo do caminho, né? O que te levou a seguir essa jornada empreendedora? Quais foram os passos que você deu que foram te direcionando para isso, né? Perfeito, né? A verdade, para começar assim, para falar um pouco do Mário, treinador, né? Muitas coisas aconteceram até a chegada do Mário em 2010 aqui em Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro, eu sou de Bom Despacho, nasci só em Belo Horizonte, mas fui criado ali em Bom Despacho até 1990, então eu saí de Bom Despacho para Mato Grosso com 10 anos de idade, 11 anos de idade ali, foi em 91, para ser mais específico, e aí eu fui criado aqui em Minas. Minha primeira infância assim, foi maravilhosa, né? Meus pais muito, muito próximos, atenciosos. E quando a gente vai para Mato Grosso, acho que foi uma ruptura, uma mudança de mentalidade, de sair de próximo da família, de vô, de vó, de primos, né? E no estado que estava começando a crescer. Um estado muito grande, né? E muito longe daqui. Então, assim, eu vinha para cá uma vez por ano para passar Natal ainda com a família. E Na aí, época não tinha tanto avião, né? tinha avião, mas era muito caro. E assim, como era meus 3 irmãos, né, e meu pai e minha mãe, então era muito mais fácil vir de carro, né? Então vinha a família toda no carro, 1.500 km de distância. Estrada difícil, né? Muita carreta, coisa e tal. E eu sempre fui visionário, sabe, Mark? Eu sempre fui visionário. Eu lembro na minha infância, cara, quando meu avô morreu, eu tinha... não tinha 3 anos. E minha mãe foi me trocar lá para eu dormir. E ela falou que meu avô tinha falecido, né? Eu tinha 3 anos, isso foi em 83. E aí eu falei, mãe, ó, quando eu crescer, eu vou comprar um avião
eu vou buscar meu avô lá no céu, eu vou dar um beijinho nele e depois eu devolvo ele para Deus. Foi assim. Cara, minha mãe falou isso para minha tia e foi o santinho do meu pai, do meu avô ali na missa de sétimo dia, foi a minha frase falando que eu ia... Então assim, Que bacana. sempre pensando muito lá na frente, desde a minha infância. Eu lembro muito, eu com 5 anos fazendo plano para quando eu era adulto, eu com 10 anos, porque quando eu fizer isso, porque quando... E minha mente muito lá para frente, né? Tanto é verdade que depois, quando eu fui fazer testes, né, ali de perfis comportamentais, a minha área mesmo é de ser visionário, de enxergar a frente, de enxergar o macro, de enxergar tendências, né? E isso eu já percebia muito pequeno. E aí, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Eu tinha muita dificuldade. Eu acho que se eu fosse dessa geração, eu ia estar tomando alguma coisa para TDAH, porque eu tinha muito déficit de atenção. Ainda tenho, né? Você falou ali, tem que usar técnica de PNL para lembrar isso aqui. Eu praticamente, às vezes, não lembro de muitas das coisas. Então... E para mim estudar era uma coisa muito difícil. Tanto é verdade que eu reprovei a 8ª série. Apesar que nessa época culminou um pouquinho ali com a separação do meu pai e da minha mãe, mas não vejo isso como uma revolta minha. Não vou estudar porque meu pai e minha mãe estavam se separando. Não, era um professor de matemática muito difícil que eu esbarrei na 5ª série. Hoje eu posso falar isso, porque antes seria uma desculpa, mas o professor, ele reprovou ali 30% da sala. Tanto é verdade que o professor depois saiu da escola, foi uma coisa meio louca ali. Mas confesso que eu nunca gostei de estudar. Até chegar aos... Eu estou pulando aqui algumas etapas, mas eu vou botar aqui, eu com 15 anos eu trabalhava aos domingos, meu pai tinha um posto de gasolina, então eu trabalhava ali também. Aos domingos eu pegava as moedas, falava, eu vou trabalhar domingo, mas as moedas são minhas. Só que na época tinha acabado de lançar o real, então assim, se você pegasse R$5 era muito dinheiro, Se pegasse R$10 era muito dinheiro. E ali eu comecei aos finais de semana começar a ter ali a minha mesada ali trabalhando. E depois minha mãe e meu pai abriram uma autoescola, trabalhei também na autoescola. E depois eu fui trabalhar em Brasília. Aí sim como funcionário público, né? Fui trabalhar no Senado, eu comecei a faculdade de Direito lá em Brasília, né? Comecei em Cuiabá, mas depois transferi para Brasília e eu era assessor parlamentar. Antes eu tinha trabalhado um pouco ali como estagiário do escritório de advocacia do meu primo. Isso, acho que em 2001, se não me engano. E aí veio a parte que foi meio trágica na nossa família, que foi o assassinato do meu cunhado, né? Que era casado com a minha irmã. Minha irmã estava grávida quando ele foi assassinado, levou 7 tiros. E nisso eu volto para Cuiabá para trabalhar no jornal, porque meu cunhado tinha consultora, tinha jornal, tinha gráfica. E meu irmão ele é mais financeiro, minha irmã também é mais organizada ali, mais gestora, e eu mais vendedor, sempre fui, apesar que eu estava fazendo direito, mas sempre tivesse esse viés de vendas. Meu pai sempre foi vendedor, meu avô tinha concessionária aqui em Bom Despacho, lá em Bom Despacho, e aí ele sempre trabalhou na área de vendas, e eu também herdei essa habilidade dele. Então, eu venho para o grupo, né, como esse braço comercial do grupo. Então, a gente tinha que vender 1 milhão por mês na época. Era muita coisa. Estou falando em 2003, talvez. E aí eu tinha que vender muito ali. E ali foi talvez a minha escola, sabe? Onde eu passei maiores dificuldades, né? Meu irmão e minha irmã, a gente era muito unido, mas quando a gente foi trabalhar junto, a gente teve muita dificuldade de relacionamento. Eu tinha trancado a minha faculdade e não tinha voltado, né? E aí foi muito complicado essa relação dos irmãos, porque a gente misturava muito trabalho com casa e casa com trabalho. É difícil separar, né? Na empresa familiar é difícil separar isso. Muito difícil. E assim, eu tinha 23 anos, minha irmã tinha 25, né? Viúva, com filho pequeno, meu irmão mais novo que eu também, eu sou do meio. E ali foi muito complicado, sabe? Até que 2015... Não, que 2015, gente. Tô lá em 2005. Em 2005, eu tinha 25 anos. Em 2005, eu saí do jornal,
né? Eu me desliguei do jornal e foi aí que começa a minha jornada de autoconhecimento, porque até então era muito agressivo, vamos dizer assim, com muita força, 25 anos de idade, 25 anos de idade, né? Então, 2005. E era muita vontade de dar certo, visionário, mas com muita energia, mas batendo muita cabeça nos relacionamentos. E aí, com essa minha saída do jornal, aí que começa a minha jornada, sabe? Porque aí eu fui abrir uma empresa com amigos meus que deu muito errado, né? Eu tinha um carro na época, um Maré, eu vendi esse Maré para investir nessa empresa quebrou. Era uma agência de turismo receptivo para trazer japoneses para visitar o Pantanal. E aí deu errado. E aí relacionamento ali com os amigos meus também, que eu fui relacionar com os amigos meus também, que eu vi que, não conseguia relacionar com meus irmãos, não conseguia relacionar com meus amigos. Cara, e aí eu quebrei pela primeira vez, de não ter dinheiro para nada. E aí a gente não faz essa pergunta, né? Eu falei assim, cara, quanto que eu valho pro mercado? Eu fiz essa pergunta, quanto que eu valho pro mercado? O que eu fiz? Fui assessor parlamentar, um período breve, depois eu trabalhei no jornal, no período breve. Se eu for bater na porta de empresa e pedir um emprego, o que eu consigo? Vamos lá, vamos fazer essa avaliação. Aí eu tive a resposta. Se você você pergunta, você tem a resposta. Você tem que ser muito honesto com você. A resposta foi salário mínimo. Eu entrei assim, em desespero. Falei, caramba, meu Deus do céu. E assim, eu me achava muito esperto, muito inteligente, coisa e tal. Mas se eu fosse me aprofundar, eu estava valendo ali um salário mínimo. E aí eu fiquei em pânico, né? E aí, cara, acho que aí começa literalmente o meu relacionamento íntimo com Deus. Que eu tenho até medo. Tudo que eu peço para Deus assim acontece assim de forma muito, muito rápida, né? Tenho até medo de quando eu converso com Ele, porque vem. E às vezes é coisa boa, às vezes é coisa mais difícil e não tem como você escapar. E eu falei, Deus, me dá um sinal, me dá o que eu faço na minha vida. E aí, um conhecido meu falou, Mário, olha aqui, eu estou trazendo para Mato Grosso um treinamento de PNL, de imersão, isso em 2006. 2006. Estou trazendo aqui para Cuiabá um treinamento de São Paulo, um treinador de São Paulo, assim, de imersão, de PNL, de autoconhecimento. Eu preciso que você abra lá para ele ir na rádio, para ele poder dar uma entrevista, coisa e tal. Eu acho que ele achava que eu ainda estava no jornal. Eu não estava, mas eu tinha muito relacionamento lá com o pessoal. Eu falei, não, pode deixar. Aí arrumei uma entrevista e ainda arrumei um jornal lá na capa. E aí o treinador, que é o Bento, foi lá dar entrevista, coisa e tal. E ele me deu o curso. Olha só, aí eu ganhei o curso Você, em 2006. E nisso, eu acho que foi assim, um momento muito, muito importante para mim. Sabe, eu parar um pouco, né? Eu falo que a gente fica nessa correria, né? Correria. Na hora que vê, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E a gente não para se observar, para se conhecer, para se autoavaliar. E foi aí que eu tive contato, literalmente. Antes eu tinha feito Provida, que era mais questão de meditação, visualização mental, tela mental, que foi muito importante também. Mas eu tinha parado de ir no Provida. E aí, em 2006, eu tenho acesso à programação neurolinguística. E aí foi realmente um passo muito importante para mim. Nisso, eu falei, caramba, eu preciso me conhecer mais. E aí eu fui fazer o Diamond também. Fiz o Diamond em São Paulo. Aí quando eu descobri o MBTI dentro do Diamond, essa parte do Diamond de desafio, de liderar, para mim era muito fácil. Mas quando eu peguei o MBTI, foi um marco na minha vida. Eu comecei a entender como é que eu funcionava, né? Eu era lá o ENTP. Então, o E, extrovertido, eu sempre fui um bom comunicador, sempre falava bem. O N é aquela parte que pensa lá na frente, né? O visionário. Eu falei, caramba, que tem lá também as dificuldades da pessoa que é N. Também tem um déficit de atenção, às vezes é um pouco disperso, fica muito no amanhã e não percebe hoje os problemas. Aí o T, que era a pessoa mais racional, tem a emocional, mas é a mais racional, no meu caso. E o P, também, que é o cara criativo, é o cara que às vezes é um pouco desorganizado, mas também mais intuitivo.
Quando eu tive acesso ao meu perfil psicológico pelo MBTI, cara, mudou o jogo, mudou o jogo da minha vida, assim. E aí eu fui convidado a voltar pro jornal. E aí eu fiz o Practitioner também. O Practitioner também, aí sim, para mim foi uma das melhores formações que eu fiz na minha vida. Mudou literalmente também a minha vida. E ali eu me tornei uma pessoa que me conhece, que era mais focada, que era mais determinada e que sabia mais lidar com pessoas. Com o Practitioner e o teste do MBTI, me deu uma assertividade na comunicação surreal. Uma coisa, eu tô falando do iPhone, sei lá, o iPhone 1 pro iPhone 15, 16, que é agora que foi lançado. Assim, não dá nem para comparar o Mário antes da PNL com o Mário pós-PNL. Ali eu ganhei muita força. E aí eu comecei a fazer coisas assim que eu nunca imaginei. Primeiro, eu voltei a estudar. Eu falei, cara, eu vou começar agora, tudo que eu começo eu vou terminar. Eu tinha um padrão que até então, tudo que eu começava eu não terminava, né? Escrevi um artigo essa semana sobre a visão de longo prazo e o super foco. E que muitas pessoas não chegam às 10 mil horas que é preciso para virar especialista em algo. Se você for colocar ali 40 horas semanais, vai dar 5 anos. Então, em 5 anos você faz uma faculdade, ou 5 anos, se você abrindo uma empresa, você vira especialista, você entende, um médico que tem 5 anos fazendo cirurgia, ele vira literalmente um especialista. Então, essas 5 mil horas é importante. A questão é que muitas pessoas, quando elas ficam ali nas 5 mil horas, a evolução a partir dali é muito pequena. Então as pessoas não sabem muitas vezes lidar com tédio. Então ela fica entediada daquilo que fez ela crescer, aquilo que fez ela ser uma empresária, aquilo que fez ela ganhar dinheiro. Eu vejo muitas pessoas não suportando daí para frente, e principalmente aqui na América Latina, que as pessoas querem tudo para ontem, tudo... E o Instagram hoje, o cara tá de avião, o cara tá de helicóptero, o cara... Enfim... Então as pessoas ficam desanimadas, e no momento que pode ser um momento que ela possa crescer lá na frente, ela desiste, né? Então, quando eu comecei a ver esse superpoder da comunicação que eu desenvolvi, né? Que já era algo natural, mas eu acelerei muito mais, eu voltei para o jornal e fiz uma outra gestão lá comercial, fiz uma outra, de criar times, conseguir delegar, de conseguir... ser uma pessoa mais persuasiva, mais determinada. Voltei para a faculdade, terminei a faculdade, emendei essa pós-graduação que você falou aí, da Franklin Covey, que para mim também mudou a minha vida. Fiz mais cursos, fiz Dale Carnegie, fiz curso de venda, fiz curso enfim. E aí eu entro num momento que foi crucial para minha vida. Foi quando eu falei assim, o jornal não vai durar para sempre. O jornal, quando lançou, quando o Blairo Maggi ganha pela segunda vez para governador, e a gente coloca na segunda-feira que ele foi eleito como governador, e todo mundo já sabia isso no domingo, aí a minha visão de futuro travou ali pro jornal. Aí eu cheguei numa reunião de conselho, que era toda terça-feira de manhã, eu falei, gente, o jornal acabou. O jornal acabou. Isso aqui não vai muito mais para frente. O pessoal assustou, você tá louco, é isso aqui, o Mário é doido. Eu falei, não tem como. É muito caro ter um jornal para dar notícia atrasada, né? É tinta, é dólar, é chapa dolarizada, tinta, dólar, papel, dólar. Energia, tinha o motorista que levava o jornalista, que ia junto com o fotógrafo, que depois tinha o editor do caderno, depois tinha o editor do chefe, aí depois tinha a questão da logística, gasolina, tudo. Cara, gente, aquilo era surreal. O custo da informação do jornal, do papel... papel tem jornal tem desde 1000. Família Real, quando veio de Portugal para cá, fazia os informativos através de jornal. Então, assim, era uma tecnologia muito antiga e não tinha como suportar o celular. Olha que o celular na época era péssimo, era aquele Nokia 6120, não tinha muita coisa. Aí começou a ter um pouquinho de internet, mas muito fraquinho, né? Você conseguia depois com o BlackBerry receber um e-mail, usar o MSN também no celular, mas com dados muito fracos. E eu falei, isso aqui vai ser o futuro. Então o futuro vai ser computador já tinha, e celular. E eles
não acreditaram. A gente tem que diversificar. Agora a gente tem que diversificar aqui. Nós vamos para rádio, outras rádios, vamos para televisão, vamos para mídia como outdoor, frontlight, alguma coisa nesse sentido. A gente precisa diversificar e eles não. Acreditavam que o jornal ainda seria a matéria de credibilidade. A pessoa tinha que pegar no papel para ver. Qual foi a última vez que você pegou papel de jornal, Mark, na mão? Sim. Você lembra? Jornal faz mais Você tempo. pegou? Meu irmão me entregou um que ele assina específico aí, mas revista eu tenho mais o hábito, embora ainda é pouco também, né? Com o avanço da tecnologia a gente quase não folheia. Exato. Só de consultório médico. Quando eu falava isso, cara, quando eu comecei a viajar de avião assim, com mais frequência para São Paulo, eu chegava assim nos aeroportos, todo mundo com notebook no colo. Notebook. Eu falei assim, cara, cadê o povo lendo jornal? Porque você viajava nos aeroportos, né? Enfim, todo mundo de jornal na mão. Aí eu falava, meu Deus, tá acontecendo. E eu falava nas reuniões e as pessoas não acreditavam, né? E nisso, eu entrei num conflito existencial, porque eu não tava... quando eu não vejo que aquilo que eu tô fazendo não tem futuro, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Se você não acredita, não faz sentido. Eu vou estar perdendo tempo, vou esperar esse aqui morrer, coisa e tal. E assim, como é que eu deixava a minha irmã também, viúva, né, no jornal, meu sobrinho lá com uns 5 anos, como é que eu ia largar tudo isso? Então eu entrei numa crise existencial ali. E aí tive o convite, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, eu tive o convite para entrar na política, né? Na época, pelo PFL, que depois virou DEM, e também pelo PSDB. Então o prefeito lá de Cuiabá na época, Wilson Santos, tinha me chamado e na época lá o pessoal do PFL, que era o Jaime Campos com o Júlio Campos, fazendo ali vem pro PFL, enfim. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida, né? E nisso vem o convite para eu trazer o Instituto Você para Belo Horizonte. Então já estamos aí em 2010, né? Veio o convite. E eu travei. Cara, como é que eu largo minha família? Como é que eu vou para Belo Horizonte? Como é que é o mercado de Belo Horizonte? Como é que é o mercado mineiro? E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Aí, de novo, eu lá com Deus, né? Deus, me dá uma luz. Deus, me dá uma luz. Eu preciso... E aí você vai aprender uma coisa. Às vezes Deus usa as pessoas, né? Para te dar sinais, né? Você pede e vem. Então, dica número 1 aqui, né? Quando você não sabe o que fazer, né? Eu acho que assim... É de joelho mesmo, entregando ali aquela sua vulnerabilidade e com toda a fé no mundo, independente da sua religião, né? Se é o universo, se é Deus, se é evangélico, se é cristão, se é judeu, se é árabe, enfim. Vai ali e pede no fundo do coração, Deus, tô perdido, o que eu vou fazer? Cara, não deu. No outro dia, né, veio a minha irmã, tô pensando em ir para Jerusalém. Eu falei, o quê? Tô pensando em ir para Jerusalém. Eu falei, tô dentro, cara. É isso aí que eu tô precisando. Pedi isso ontem, pedi para Jerusalém, é lá mesmo, tá. E fui. Com quem que você vai? Não, vou com o tal de Padre Fábio de Mello. Eu nem sabia quem que era Padre Fábio de Mello, né? Eu falei, que Padre Fábio de Mello? Deixa eu ver quem que é esse Fábio de Mello. Esse aqui nunca vi na vida. Eu falei, bonitão, né? Eu não sabia que tinha esse padre forte, bonito, coisa e tal. Eu tava lá, Padre Fábio de Mello. Aí em 2010 foi eu, minha irmã, minha mãe, foi, enfim, mais uma tia minha. Se ele fizer alguma próxima excursão, você avisa. Pois é, cara, pois é. E hoje nem sei se ele está fazendo essa excursão, mas na época ele era bem acessível, sabe? Agora ele ficou mais famoso. Então isso foi em 2010. E aí nós passamos a Semana Santa, cara. Você vê, abril de 2010. Eu fui. Caraca. E fui com essa dúvida no coração. Falei, Deus, me dá aí um sinal, né? E pedindo isso. Deus, me dá o sinal, E é impressionante, né? Às vezes a gente olha a Bíblia, a gente não acredita na Bíblia. Fala assim, cara, não acredito na Bíblia. Caramba, Noé com arca, né? Enfim, isso não pode ter existido. Moisés ali com um cajado que abriu o mar. Eu falei, não acredito nessa história, pelo amor de Deus, não acredito. Como é que o cara vai abrir o mar? E, cara, sendo verdade ou não, sendo metáfora ou não, sim. Eu já não sei quantas vezes eu abri o mar na minha frente. Você não tinha saída, eu não tinha para onde ir, eu não sabia o que fazer, e eu sem cajado, Moisés tinha o cajado, eu sem cajado, o mar vai lá e se abre na sua frente, vem aquela resposta, vem aquela situação que não tem como resolver, se resolve. E aí, dentro lá de Jerusalém, que foi acho que uma viagem que mudou a minha vida também, espiritualmente falando, eu tive... A minha fé ali acho que triplicou, cara, minha fé ali foi lá para as alturas. E aí,
eu tive coragem, porque quando você faz uma pivotagem, eu fiz já a pivotagem da carreira, quer dizer, saí de Cuiabá, fui para Brasília. De Brasília, volto para Cuiabá. De Cuiabá, vou para Belo Horizonte, né? Então, assim, é muito drástico. Essas mudanças são muito drásticas, são muito, assim, absurdamente drásticas. E aí, eu vim para abril, eu voltei da viagem, em julho, eu já mudei para cá. Aí terminei um relacionamento de 5 anos, deixei o jornal para lá, com peso na consciência absurdo, porque deixar o jornal, coisa e tal, com a minha irmã, meu irmão e meu sobrinho. E aí vim para Belo Horizonte do zero, com a mão na frente e outra atrás e com um baita de um projeto, né, para viabilizar. E aí foi quando eu trouxe o primeiro treinamento aqui, que aconteceu em agosto, primeiro treinamento do Instituto Você número 1, assim como eu fiz o 1 lá de Cuiabá em 2006. Em 2010 eu fiz o Você 1 aqui em Belo Horizonte, né? E aí eu falei assim, caramba, trabalhei igual um louco, sabe, Mark? Igual um louco. Montamos uma turma de 35 pessoas e eu falei, uau, 35 pessoas. Bom, lancei o primeiro Você 1. Agora essas 35 pessoas, cada um vai indicar um, né? E aí, ou 2, agora, exato, ou 2 se tiver sorte, então tá beleza. Então eu vou trabalhar menos, então eu vou colocar só umas 5 pessoas, porque cada um indica 35, vou fazer um treinamento Você 2 com 40 pessoas. Ufa, vamos lá. Fui, não teve quórum. As 5 pessoas que eu falei que eu arrumei, e as 35 pessoas não foram. Aí que eu comecei a entender o mercado mineiro. Mercado mineiro fechado. Se você olhar aqui em Belo Horizonte, praticamente não tem gaúcho, não tem paranaense, não tem japonês. Difícil achar japonês em Belo Horizonte. Eles dizem que é até um mercado teste, né? Se algo dá certo aqui, dá em qualquer lugar do mundo. Exato, cara. Se pegar o Triângulo Mineiro ali, que é um lugar que está crescendo muito, lá tem japonês, tem gaúcho, tem agricultura, já tem assim, pessoal que planta abacate, planta sei lá o quê, cana. E aqui não, aqui em Belo Horizonte é muito fechado. Agora, tem uma variável, né, Mário, que, para explicar para o pessoal, que o treinamento Você tinha um mistério, né, que não podia contar muito bem o que era o treinamento. Pra mineiro que é desconfiado, imagina. Ó, vamos fazer... Olha, tem um treinamento que na época custava, sei lá, uns R$2.000. R$2.000. Pra passar um final de semana. Não posso te falar o que é. Não posso te falar o que é, mas confia em mim, é bom. Pra mineiro. Então você imagina, é caro e é um segredo e você não pode falar. E eu não entendia isso, né? Porque lá em Mato Grosso o pessoal arrisca muito, faz muito, coisa e tal. Não tem assim, as pessoas... São Paulo também, São Paulo também, né? Mas aqui não. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho esse pique para montar sozinho uma turma de 35, né? Eu fui montando equipe, coisa e tal. Nisso, Mark, 2010, 2011, aí acaba o meu dinheiro. Aí o dinheiro que eu tinha, foi... E aí eu vendi um carro, né? Eu tava com 2 carros na época, aí vendi minha mãe tinha o carro dela, eu tinha o meu. Vendi o meu e fiquei com o carro da minha mãe. Aí acabou meu dinheiro de novo. Aí eu cheguei de novo lá, eu com Deus, né? Deus do céu, é pra eu voltar pra Mato Grosso? Minha irmã tava, volta, que sei o que, tá difícil aqui. E eu era comercial, minha irmã era 0 comercial na época, hoje ela até comercial, mas ela volta, você tem que voltar. E eu falei, não vou voltar não. Eu falava, não volto não, vou ficar aqui em BH. E aí meu dinheiro acaba. Eu falei, de novo, né, a gente tem que ter esse hábito de primeiro, se autoavaliar, de se entender o cenário, e ter muita fé. E aí que eu falo, o mar se abre, né? E aí eu falei, Deus, é para eu voltar para Cuiabá? Me dá um sinal aí. É para eu voltar? É para eu ficar? Né? Eu fui lá em Jerusalém, veio tão forte no meu coração que era para eu vir para cá. Então, segui, eu vim para cá. Então, o que é para eu fazer? E aí vem inclusive, coincidentemente, esse ano eu encontrei com ela. Chama Renata. Ela era gestora da ArcelorMittal na época, Renata Horta. Eu encontrei com ela, eu fui dar uma palestra em Campinas esse semestre, em acho que setembro, sei lá. E aí encontrei com ela lá. E ela falou, Mário, olha só, eu tenho aqui uma equipe de 50, 60 pessoas, sei lá, e eu preciso treinar essa turma, e tem um dinheiro que está aqui no meu departamento. Eu tenho que treinar esse povo todo. Só que é o seguinte, eu vou pagar você e vou mandando de 5 em 5. Pode ser?
Mark, eu tava almoçando aqui na Savassi, tá? Eu pedi R$20 emprestado pra minha secretária na época, Edilene. Falei, Edilene, eu preciso de R$20 pra almoçar. Ela, que isso, chefinho? Você não tem dinheiro? Eu falei, acabou meu dinheiro, Edilene. Ela, ai meu Deus, não vou receber meu salário. Eu falei, não vai não. E aí eu fui almoçar ali, cara. Sabe que você tá com fome, mas eu dei aquela primeira garfada, eu não consegui engolir de... Eu acho que é uma vontade de chorar, sabe? Aí fechou minha garganta e eu falei, Deus, é pra eu voltar? É pra eu voltar pra Cuiabá? E nisso meu telefone toca. Quem? Renata, da ArcelorMittal. Eu achei que era trote. Eu preciso treinar 50 pessoas, vou mandar o dinheiro aí, e aí vou mandando 5 em 5. Falei, tá bom. Né? Porque o dinheiro ia sair da... Ela já tinha feito treinamento você? Não. Não? Ela não tinha. E aí, uma amiga dela tinha feito. Entendi. Essa amiga chamava Kelly. Chama, né, Kelly. E aí, o que aconteceu? O mar se abre na minha frente. Eu não tinha R$1 para almoçar ali naquela, sei lá, terça, quarta-feira. Na sexta-feira, na época, a ArcelorMittal depositou quase R$160 mil na minha conta. Nossa. Eu falei, caramba. E o incrível disso, Mark, olha que você vê, quem era o Mário em 2011 aqui em Belo Horizonte? Nada, ninguém conhecia. Tinha feito, sei lá, 5 treinamentos, pouquinho. As pessoas não tinham falado do Instituto. E eu fiquei até 2020 em Belo Horizonte com o Instituto Você, até a pandemia. Isso nunca mais aconteceu. Quer dizer, quando eu era desconhecido, veio o ArcelorMittal. E quando eu era conhecido, mas nunca veio. Assim, por isso que eu falo que às vezes a gente quer questionar Deus, sei lá o quê, cara, não tem explicação. Não tem explicação. Por isso que no empreendedorismo, é claro que tem que ter competência, a pessoa tem que ter experiência, a pessoa tem que ter mercado, a pessoa tem que ter produto, a pessoa tem que ter gestão. Mas quando quando eu chego e falo assim, olha, eu quero dar a minha fórmula de sucesso para vocês. Não existe fórmula. O empresário, muitas vezes, não sabe como é que ele fez para dar certo. Porque são tantos elementos, são tantas coincidências, são tantas coisas que não dá para explicar, que acontece, que a gente não sabe como é que a gente fez. A gente foi lá e fez, né? Então, se eu falar que o Instituto Você foi um sucesso aqui em BH, durante 10 anos, foi. Treinei mais de 15 mil pessoas, foi. Dei treinamento em Portugal, dei treinamento do sul, de Porto Alegre a Fortaleza, a Manaus, a Rondônia, dei. Só que tem elementos que eu não consigo explicar. Então, aí que eu debruço mesmo na minha fé, e falo que sem cajado a gente faz o mar se abrir, e para mim só tem uma resposta, é Deus. Então, claro que o Mário Star, a gente não pode colocar tudo, tem uma frase que é muito legal, reze tudo, reze muito forte como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe duro como se tudo dependesse de você. Né? Então, a gente tem que estar pronto, a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para colocar tudo no colo de Deus. Né? Eu estava pronto, eu era um bom treinador, eu estava no mercado, que é mesmo difícil, era bom, e eu estava pronto com toda a minha experiência para fazer acontecer. Né? Para a gente não ficar um pouco infantil, falar, vou abrir uma empresa agora e seja Deus quiser. Não é bem assim. Então, é importante frisar isso. Mas eu estava pronto, né? Eu só precisava ali daquela oportunidade. E veio essa oportunidade que, para mim, foi... depois disso, o Instituto aconteceu. 2014, eu já estava vendo algumas evidências com o Tony Robbins do mercado de autoconhecimento começar a mudar. Então, ele estava lá na Califórnia fazendo treinamento para 5, 8, 10 mil pessoas. E nisso, eu cheguei para o Bento e falei, cara, vamos lá para a Califórnia. Inclusive o André também, Silva, que é lá de Porto Alegre, tinha falado, eu conversava muito com ele também, um cara que enxerga muito à frente. Ele falou, cara, tá mudando, nós temos que ver isso aí, 2015 veio aquela leva de coach. Aí veio o IBC, veio a Febracis, né? Os caras eram uma máquina de produzir coaches, que é uma ferramenta muito importante. O coach sou formado em coach, pela ICI, então eu fiz com um alemão, faleceu, Bernd Isert, e eu fiz formação com ele em 2013, lá em São Paulo, que foi também um divisor de águas.
e com a Arlene Davis, que hoje é uma grande parceira minha. Então, eu fiz o coach pleno, coach skill, veio um pouco de constelação nessa época também, com os processos de coach deles. E aí, eu falei, cara, o mercado está mudando muito. E aí veio aquela mesma sensação lá no jornal. Cara, o mercado está mudando, como é que vai ser daqui para frente, né? E aí você está ali, está trabalhando. E eu conversando muito com o Bento, nós temos que mudar. E aí consegui implantar o Enneagrama dentro do Instituto. Foi assim, muito difícil. O Bento não estava muito aberto para implantar o Enneagrama. E quando nós conseguimos implantar, depois de 3 anos, mas eu demorei 3 anos conversando com o Bento, explicando para ele a importância de colocar o Enneagrama dentro do Instituto. Demorei 3 anos. Quando lançamos o Enneagrama, foi um sucesso. Foi o segundo treinamento mais dado do Instituto na época, né? O primeiro era você, depois era o Diamond, depois o Practitioner. Aí ficou o você, o Enneagrama, o Diamond, o Practitioner. Isso abriu para outros treinamentos. Carol Portilho, na época, fazia... Da Carol. Ela fez Practitioner comigo. Fez Practitioner com você, Carol. Pois é, Isso. Depois daquele Practitioner, a Carol, ela tinha um treinamento que ela dava lá em Juiz de Fora. De microexpressões faciais, mapeando pessoas. E aí... ela foi também, deu treinamento no Brasil inteiro pelo Instituto Você, né? Até 2019 ela ficou. Isso, você fez o Practitioner quando? 2000 Eu acho que 16. 2016? Então, acho que 2018, acho que a gente conseguiu implantar o Mapeando Pessoas e ela explodiu e foi até 2019, né? E aí também o PNL em Vendas veio, coisa e tal. Então, assim, o Enneagrama, ele abriu portas para outros treinamentos de menor ticket no Instituto, que já foi um avanço, mas isso não era o suficiente. E nisso, o Wendel Carvalho, ele fez treinamento Você comigo, porque eu dei treinamento Você em 2013 lá em Cuiabá. E ele fez pós comigo lá em 2008. Ele fez pós-graduação. Essa da Franklin Covey, o Wendel também fez comigo. Que bacana. E aí, cara, eu adorava as agendas da Franklin Covey, eu comprava. Putz, aquele planner deles é essencial para produtividade, é maravilhoso. Que coincidência interessante. É fantástico. E aí, eu cheguei o Wendel chegou para mim, Mário, como é que você tá? Eu tô bem. Cara, eu quero fazer uma mentoria com você, tem como? Tem como. Na época foi pelo Skype. E ele falando, Mário, eu quero dar treinamento vivencial, tem um nome que chama Protagon, quero ver como é que faz isso. Eu falei, cara, faz isso. Cara, você vai falar de dinheiro, cara, você tem que aprender constelação, então vai para essa linha aqui. Cara, você vai fazer dinâmicas, então vai lá no Masaru Gata, do FT, então ele é um cara bom, um cara que tem muita bagagem, tá. E, cara, o Wendel é muito disciplinado e muito focado, ele foi e fez na hora, tá, fez. Passou um pouquinho, passa 6 meses, 8 meses, aí me liga. Mário, eu tô indo dar treinamento em Belo Horizonte, tem algum hotel para você indicar? Eu falei, tem. Quantas pessoas você vai fazer? 50? Na minha cabeça, né? 50, 60? Não, quero botar 1000. Eu falei, cara, o Wendel tá louco, cara. Você tá louco, eu tô aqui 10 anos em Minas, custando colocar 50, 60 pessoas, como é que ele vai botar 1000? Tá louco, né? E aí eu falei, tá bom, tá, então um hotel grande aqui, tem o Ouro Minas, vai aqui, faz aí. Beleza. E aí, ele me chamou para participar do treinamento, mas todo final de semana eu dava treinamento, não tinha como ir. Mas eu liguei para ele. E aí o Wendel, achando que, né? E aí, quantas pessoas você colocou no treinamento? Ele colocou 800 pessoas. Aí eu desliguei o telefone e falei, cara, não pode, cara. O cara me sai lá de Florianópolis para dar treinamento em Belo Horizonte, da minha terra, aqui onde eu tô, tem 10 anos, para colocar 800 pessoas. Eu fiz o cálculo, falei, eu demoro 2 anos para dar esse resultado, tá errado. Eu tô trabalhando errado. Liguei na hora pro Bento, falei, cara, nós estamos trabalhando errado, cara, não tem como, não dá. O cara me sai lá de Florianópolis para vir aqui e fazer, tá errado. Aí ele falou, cara, foi tão sucesso que daqui 3 meses eu vou dar o treinamento. Eu falei, bom, né, quando eu coloquei 50 35 em 2010 aqui, o outro foi, né, eu tive que cancelar. Você colocou 800, no próximo ele vai colocar 100, 200, essa é a minha mentalidade, né? Tá errado. Aí liguei para ele, depois ele veio. Mário, tem como você fazer? Não, tô dando treinamento. Na hora que ele deu o treinamento, eu falei, e aí, Wendel, quantas pessoas você colocou? Mário, foi do caramba. O treinamento foi show. 1.200 pessoas. Caraca. Eu falei, cara, eu tô vendendo Barça. Eu tô vendendo jornal. Meu mercado acabou. Agora veio, aí eu fiquei, travado. Falei, não pode. Aí liguei pro Bento de novo. Bento, ó, não dá.
Não dá. A gente vai ter que mudar. Não pode, de novo, o cara vem, dá um treinamento de 800, depois dá para 1.200. A gente tem que aprender isso. Não dá. Eu te falei isso em 2014. Nós estamos já em 2018 para 2019. A gente precisa mudar para o próximo ano. Aí começou a ficar um pouco incongruente, porque a gente ensinava as pessoas a mudarem e a gente não estava mudando. E aqui já começava a me travar também. Né? Os valores, né, já começava a ficar e eu comecei a literalmente travar. Apesar que a minha empresa aqui já tinha 10 anos, eu faturava bem, né? Dos institutos eu era um dos maiores aqui. E aí eu fui fazer uma mentoria lá em São Paulo com o Chiniachique. Falei, cara, preciso de ajuda. E eu não preciso de psicólogo, eu preciso de um cara para me ajudar a ver o mercado, para onde está indo, coisa e tal. E eu fui lá no Roberto Chiniachique, na época eu paguei R$25 mil a mentoria com ele, fiz 2 treinamentos, mais a mentoria, coisa e tal. E aí ele falou, cara, você não cabe mais dentro desse aquário aí, você tem que abrir o seu, você tem que ir pro mercado, você não... Eu falei, cara, não dá, cara. Eu sou leal, lealdade é um valor alto para mim, né? Então como é que eu vou largar o Instituto que me ajudou a ter tudo que eu tenho? Eu sou muito grato a isso, eu sou muito grato ao Bento, ao Instituto, a tudo que eu aprendi. Lembra que foi um marco para mim em 2006, quando eu fiz o Você, quando eu fiz o Daimon, quando eu fiz o Practitioner, então eu era muito leal a esse sistema. Ele falou, não, eu acho bonito esse negócio de lealdade, mas cadê a sua integridade? Porque a integridade tem que estar acima da lealdade. Se eu falar para você vender droga, mesmo você sendo leal a mim, você vende? Eu falei, não, de espécie alguma. Isso é integridade. Integridade vem de integral. Integral vem de ser inteiro. Você não pode ser metade dentro de ecossistema nenhum por causa de lealdade. Você tem que ser leal a você também. Cara, isso aí, eu fiquei uma semana ruim. Mexeu. Né? Mexeu comigo, coisa e tal. Eu falei, cara, e quando eu fiz Enneagrama, né, que foi em 2011 aqui em Belo Horizonte com o padre Eric, depois eu fiz com o padre Domingo em 2012, o tipo 3, que é a minha personalidade, às vezes ele atropela processo, atropela pessoas e às vezes ele não é leal e às vezes ele não é íntegro. Então assim, tem um lado meu que é da minha sombra, da minha personalidade, que está pronto para passar em cima de qualquer coisa. E aí eu fui trabalhando, o autoconhecimento é para isso, cara, beleza, eu posso fazer isso, mas não vou fazer isso. Eu faço assim, mas agora eu escolho fazer assado. E isso gera alguns conflitos pessoais também, e muitas vezes te fortalece, mas muitas vezes também te enfraquece. Então aí que é onde vem o processo de mudança, que é um processo que eu acho indispensável para qualquer pessoa. E quando ele fala isso, eu falei, verdade, cara, então eu vou me organizar aqui. Eu vou me organizar. E aí eu fiz todo... eu expandi dentro do Instituto Você, na época. Cheguei a abrir Varginha, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros. Cheguei a abrir Portugal, Lisboa. E todas essas operações que estavam ainda em aberta, eu fechei todas. E eu só deixei 2 unidades aqui em Belo Horizonte, que eu era sócio do Jairo, era Vetor Norte na época, e o meu... E o resto toda a operação eu fechei. Fechei Portugal, fechei tudo. E falei, cara, vou focar aqui para crescer, me estruturar, fazer caixa, porque eu estava com toda a operação dentro do Instituto Você, então eu estava muito fraco financeiramente, porque eu tinha feito um processo de expansão, mas dentro do Instituto Você não tem esse processo. Eu estou agora, por exemplo, no BNI, tem o processo do Master franqueado ali, que é o diretor distrital, onde eu consigo abrir outras regionais com sócios, né? E aí depois eu compro, eu já começo sócio de metade e o outro sócio vai comprando partes minhas conforme o processo de crescimento da própria regional. Então isso me remunera o meu esforço, o meu tempo dedicado a isso. O Instituto Você não tinha isso, entendeu? Então você crescia e crescia de qualquer jeito, então era muito perigoso e foi a forma que eu fiquei muito frágil financeiramente em 2019. E aí onde eu mudei toda a minha parte de gestão, falei, vou acelerar isso, e em 2020 eu coloco o caixa na empresa, e em 2021 eu vou seguir meu caminho. Só que aí vem a pandemia. Março de 2020, né? Eu dei treinamento em janeiro, dei treinamento em fevereiro e dei treinamento em março. Foi o último treinamento que eu dei no Instituto Você. E aí para mim foi uma calamidade. Aí eu lembrei um pouquinho, né, daquela parte de Abraão, quando Deus fala assim, você me ama mesmo? Porque eu acho que assim, que Abraão, quando
ele achava que ele não conseguia ter um filho, né? Ele teve. Eu acho que normal, eu sou pai agora, eu entendo. Você esquece um pouco Deus e fica ali só por conta do seu filho, porque é um amor, assim, imagina, fui pai com 40 anos, o Abraão foi com, sei lá, quantos anos que ele tinha lá, mais de quase 100 anos. E aí você meio que esquece Deus, né? E eu falo que eu meio que, não digo esquecer Deus, é você ficar um pouco meio displicente com Deus, né? Você tem tanta coisa para fazer que você vai deixando ali um pouco de lado a parte de espiritualidade, apesar que eu estava ajudando milhares de pessoas, ajudando casamento, ajudando pessoas que queriam com depressão, enfim. Mas eu estava muito ocupado nessa missão e aí eu meio que esqueci Deus. E aí vem a pandemia. E aí foi de uma certa forma, para mim, né, espiritualmente falando, você confia em mim? Eu falo, confio. Então entrega o instituto para mim. Muda de vida, sabe? Mas não tem dinheiro, não tem problema. Sacrifica seu filho que eu vou te mostrar o caminho. Para simplificar, né, Mark? Porque não é fácil você largar uma empresa de 10 anos e que eu não podia vender, o meu contrato com o instituto não era, a franquia não era minha, eu só podia pelo contrato a licença de explorar a marca, né? Então nada era meu e eu não podia vender. E aí eu tinha que entregar, literalmente. Cara, isso acho que é a esposa de Ló, né? Que virou Sal, que Deus falou, vai para frente e não olha para trás. Vai para frente e não olha para trás. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Inclusive eu vi essa estátua lá quando eu estava em Israel, em 2010. Eu lembrei dessa história. Vai e não não olha para trás. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara, porque você largar o instituto, né, que eu tinha tanto carinho, que eu montei aqui em Belo Horizonte, com tantas amizades que eu fiz, inclusive nesse podcast eu sou muito grato porque eu tô aqui porque você fez treinamento comigo lá atrás, em 2016. Então, largar tudo isso foi a coisa mais difícil que eu fiz, porque mudar para Belo Horizonte não foi fácil, mudar para Brasília não foi fácil, mas largar uma coisa que você ama, que você é apaixonado, e para os amigos, tudo, aquela comunidade que a gente criou com todo carinho, acho que foi a decisão mais difícil da minha vida. E a Lorena estava grávida, de 4 meses, então assim, nesse momento, eu sempre falei, cara, eu resolvo minha vida. Agora eu estava tomando uma decisão onde eu era casado e minha esposa estava grávida. Já não é só o Mário, não é o Mário só se virar, né? Agora eu tenho uma família. E aí foi a decisão mais difícil, com certeza, de toda a minha vida. E aí eu literalmente, eu tive 2 reuniões online com o pessoal do Instituto Você, coisa e tal. Eu esperei ainda para falar, cara, será que agora muda, né? Então, agora muda. E aí eu falei, então foi o seguinte, eu liguei pro Bento e falei, vamos, coloca todos os treinadores em São Paulo, a gente grava vários cursos no estúdio, você vai investir em tráfego, né? Você vai gastar 1 milhão, mas a gente desse 1 milhão, a gente faz virar 10, faz virar 15, todo mundo fazendo live, vendendo produtos, coisa e tal. A Carol Portillo, inclusive, fez isso na pandemia, ela já tinha saído do instituto. E vamos fazer live, vamos vender os produtos nós, vamos entrar no jogo dos caras. E aí ele falou, não vamos decidir quando que a gente vai voltar, enfim. E aí ali ficou claro para mim que o Bento não era errado. É a empresa dele, ele que montou, do jeito dele, coisa e tal. Se eu discordo, eu tenho que seguir minha vida, sem olhar para trás. Foi o que eu fiz. Nesse momento eu fiquei muito perdido. E aí eu falei, cara, já que o mundo tá parando, eu vou parar também. Eu vou esperar minha filha nascer, eu vou ficar aqui em Belo Horizonte, depois eu vejo o que eu faço. Eu esperei minha filha nasceu, coisa e tal. Passou ali no final da pandemia, ali, no final de 2020, já tinha saído do instituto. Aí de novo eu voltei para Deus, porque aí meu caixa já tinha acabado, aí eu comecei a vender as minhas coisas, e vende ali, vendi meu carro, tá? E eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida agora? Deus me dá um caminho de novo. Olha, pra você ver, já em 2006, quando eu pedi, em 2010, em 2011 e agora em 2020, né? Minhas conversas com Deus lá, de joelho mesmo, no chão. Deus me dá o caminho, o que eu vou fazer? Isso, ninguém me ligou, ninguém fez nada, coisa e tal, mas veio um insight na minha cabeça. Eu falei, cara, e o Beni? Eu conheci o Beni em Portugal, uma rede de empresários, coisa e tal. Será que tem Beni em Cuiabá?
Olhei lá na internet e não tinha. Aí eu liguei para minha advogada, que era a Ângeles, né? E falei, Ângeles, eu quero conversar com o dono do BNI no Brasil, eu preciso conversar com ele, me coloca para conversar com ele que eu quero levar para Cuiabá, porque eu sei que não tem. Ela foi e me passou o distrital do Centro-Oeste, que é o Jair, que é meu sócio. Liguei para ele, cara, Jair, quero levar o BNI para Mato Grosso, coisa e tal. Ele falou, cara, você tem network lá? Eu falei, tenho. Eu morei lá 20 anos em Cuiabá, né? E minha irmã mora lá, meu irmão mora lá, coisa e tal. Aí, vamos. Ele falou, vamos. Só que é o seguinte, cara, nós estamos na pandemia, né? Nós não estamos expandindo, nós estamos sobrevivendo aqui também. Então a gente colocou tudo no online, fizemos uma plataforma, fechamos com um Zoom, com plataforma, aquelas salas simultâneas foi criada para o BNI. Não tinha aquelas salas simultâneas, né? Que era o formato que o BNI precisava e eles fizeram. E aí a gente está aqui sobrevivendo também, não está fácil não. Eu falei, beleza, ok. Eu espero, aguardo. Ok, então tá bom. Nisso, eu pedi para Deus, bom, isso é eu que pensei ou é para eu voltar para Cuiabá? Aquela pergunta que eu tinha lá em 2011, né? É para eu voltar para Cuiabá? Eu volto, me dá um sinal. No outro dia, um cara me liga, dono de uma gráfica de Cuiabá. Mário, quem passou seu telefone foi o Delmar, quero saber se você tem interesse, eu fiquei sabendo que você fechou sua empresa, treinamento, eu estou precisando de um diretor aqui na minha gráfica, coisa e tal. Você quer voltar para Cuiabá? Eu falei, cara, tem interesse. Eu tô com um projeto para ir, mas eu não sei como é que é, coisa e tal. Não, mandar uma passagem, você vem aqui conversar. E foi. Eu fui lá, conversei com o cara da gráfica, ele falou, entra para cá, pode vir para cá. E fevereiro de 2021, voltei para Cuiabá. Mas é muito difícil. Muito difícil, como eu falei, muito difícil. Você recomeça. Né? Você era dono da sua empresa, agora você vira o quê? Você vira lá o diretor, gerente, com hora para cumprir, coisa e tal. E numa coisa que, eu não me identificava mais com aquele papel ali de gerente, gestor de gráfica, papel de novo. Eu mexi com papel lá em 2006, 2004, 2003 na gráfica. E tá, enfim... Isso foi de fevereiro até outubro. Outubro eu cheguei para Lorena e falei, não vou ficar mais na gráfica não dá. Eu estava muito apegado à Antonella, então eu saía da gráfica de casa às 6h30, voltava às 7, a Antonella só dormindo. Então eu chegava em casa, ela dormindo, eu saía de casa, ela dormindo. E eu fiquei ali muito tempo com ela, né? Aquilo estava me fazendo falta. E essa questão da liberdade para mim também é muito importante. E aí eu falei, não dá. Aí eu falei, Deus, me dá de novo lá, né? Me dá uma luz, me dá um sinal. Nisso o Jair me liga. Mário, vamos abrir o BNI esse ano ou ano que vem? Eu falei, nossa. Ai, meu Deus do céu. É para ontem, né? É ano que vem, é agora. É para agora, né? E aí foi quando eu comecei a levar o BNI para encurtar a conversa. Levei o BNI, agora eu vou falar o resumo. Levei o BNI para Mato Grosso, abrimos o primeiro grupo em 2022, abril de 2022, o segundo grupo em 2023, abril de 2023. 2022 foi o ano mais difícil da minha vida, assim, sem sombra de dúvida. Eu tive a decisão de largar o Instituto, foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas 2022 eu já estava sangrando financeiramente. Estava 2 anos ganhando muito menos do que era meu custo. Então estava assim, totalmente anêmico financeiramente e difícil. E aí, quando eu cheguei em 2022, eu saí da gráfica para montar o Instituto, aí eu perdi o meu salário lá. Eu falei, cara, como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou conseguir passar 2022? Eu não sabia como. E aí eu falei assim, cara... se Deus me trouxe aqui para Cuiabá, eu tô grande, vamos lá. Agora eu vou conseguir. Tem uma frase do Bert Helling que fala assim, quando a fonte seca, volta a chover. Eu testei essa frase umas 20 vezes em 2022, umas 20 vezes, tá? A primeira parcela que eu tinha que pagar o BNI, o cara falou, eu tinha que pagar o BNI na sexta-feira. Isso é na terça-feira. Aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Não tenho, como é que eu vou fazer? E aí,
por incrível que pareça, eu tinha uma conta do Banco Milênio em Portugal. Eu tinha feito uma aplicação lá de uma conta minha da PJ, da pessoa jurídica, que ela foi para a pessoa física e ficou numa aplicação lá. E você tinha até esquecido. Eu tinha esquecido, aí eu olhei lá o aplicativo, cara, deixa eu atualizar o aplicativo, eu entrei no banco, coisa e tal, tinha lá o valor e os centavos. Eu falei, cara, não é possível, cara. Não é possível. E aí o euro deu aquela estourada lá, foi para 5 e tanto, e aí o dinheiro, pô, é o que eu precisava. Aí eu não tinha nem como, eu não sabia como é que transferia. Aí eu liguei para minha ex-secretária que mora em Portugal, falei, vou transferir para você manda para mim? Mando. Mandei de milênio a milênio, né? O aplicativo, ela me mandou o valor e eu paguei lá essa entrada do BNI. Cara, não tinha como. Aí eu vivi de milagres. Tinha hora que eu falei, cara, como é que eu vou bater o carro? Chega a hora e falei, como é que eu vou comprar leite para Antonella? Tinha hora que eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso no mercado essa semana? Aquela loucura, cara. E assim, literalmente, eu só não fiquei doido, não entrei numa depressão, coisa e tal, porque a minha fé, ela foi levada à quinta potência. Porque eu literalmente falei assim, cara, vou entregar tudo isso para Deus. Não tem explicação, Mark, não tem explicação. Não tem nenhum contador, não tem nenhum matemático, não tem nenhuma planilha que vai conseguir fechar meu 2022. Não existe. Eu vivi literalmente de milagres. Era um quadro meu que ninguém queria comprar, que alguém ligava. Eu quero comprar esse quadro. Você está brincando, cara. 3 anos tentando vender esse quadro, ninguém comprava. O cara vai lá e comprava. Isso aqui, o cara falou, Mário, tem que te pagar isso aqui, tem como te pagar? Eu falei, cara, umas coisas que acontecia louco. Eu vivi de milagre. Por isso que eu falo que eu fiz um teste agora. Vou mostrar aqui para você, cara. Eu fiz um teste de uma menina lá de Guarulhos. Eu fui dar uma palestra em Guarulhos pelo BNI esse ano. Ela falou, Mário, você conhece o teste de perfil de caráter? Eu falei, não, né? Qual que é esse teste? Aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar desse Via Character Strengths Profile. Foi feito agora dia 25/7/2024. Eu falei, não, nunca vi. Você viu falar esse teste? Não? É o que tem 20, mais ou menos. Isso. Aí mostra o ranking, né? Exato, o ranking. Eu acho que eu cheguei a fazer e a gente chegou a passar para alguns candidatos uma vez, num processo seletivo. Cara, olha o meu primeiro. Espiritualidade, integridade, criatividade, esperança e curiosidade. Cara, eu não conseguiria vencer meu 2022 se minha espiritualidade não fosse primeiro. Que a minha integridade, que olha só, que o Chiniachik tinha falado para mim em 2019, que para mim, igual eu falei, minha personalidade é muito fácil passar em cima, integridade em segundo, criatividade, eu precisava ser criativo, né? Olha aqui, o quarto, esperança. A fé, né, como espiritualidade... E aí isso, então assim, porque na verdade, quando você vai olhar para os problemas, você não vai entender os problemas, você vai virar uma criança mimada, você vai achar ruim, você vai espernear, você não vai aceitar aquela sua realidade, você vai culpar os outros e você não coloca a responsabilidade para você. Cara, assim, 2022, tudo que você imaginar que ia acontecer, eu até briguei com a minha irmã de volta, cara, falei, gente, eu com 42 anos, minha irmã com 44, como é que eu brigo com ela? Cara, mas que coisa... Eu falo de inteligência emocional, eu falo de sei lá o quê, de personalidade, e aí eu e meu irmão ficamos muito afastados, sabe? Porque eu achava que ele tinha que me ajudar em algumas situações lá, e ele muito fechado, muito na dele, e coisa. Eu falei, cara, eu vim pra cá, fico perto da minha família, tô mais longe da minha família, eu prefiro ficar lá em Belo Horizonte, amigo dos dois, do que aqui, brigado com os dois. Eu falei, cara do céu, como é que eu vou fazer? Então, sim, eu acho que assim, a gente nem sabe por que a gente brigou, mas a gente brigou porque eu acho que foi pra mim. Pra eu ainda falar, cara, é eu que tenho que resolver. Não está neles, eles não têm que fazer nada, sou eu mesmo comigo. E aí, acho que eu fui testado. Ali foi o meu deserto, sabe? Ali eu fui testado de todas as formas. Até que, em setembro, eu falei, não tem como eu conseguir tocar o BNI daqui pra frente. Acabou o dinheiro, não tem mais de onde tirar, não tem com quem pedir emprestado, agora literalmente acabou. Aí eu volto para quem, Mark? Deus, ó, eu nunca morri na praia, será que essa vai ser a primeira? Eu tô numa batalha até aqui, mas agora realmente travou, o financeiro não vai, não consigo, eu tinha que qualificar a região. Para qualificar a região precisa de 100 membros. E eu estava com uns 80 membros. Precisava mais 20 membros para qualificar a região.
E aí muda todo o split da franquia. E aí eu começo a ter o meu lucro. E não conseguiu. Falei, cara, vou ter que devolver a franquia do Beni, vou ter que passar isso pro meu sócio, não vou conseguir operar, vou operar e vou ter que voltar a trabalhar pros outros. Eu falei, Deus, tá, até aqui eu confiei e quero continuar confiando. Me dá só mais uma luz. O que acontece? Meu telefone liga. Rafael Martinelli, assim, nem tinha amizade com ele, nem nada. Falou, Mário, tô inaugurando aqui a minha agência, tô te convidando para você participar, coisa e tal. Falei, cara, eu vou, quando que é? Quarta-feira, fui. Aí passou lá os dias, aí quarta-feira eu em casa, eu falei, não vou nessa festa, não vou na inauguração, tô desanimado, sem dinheiro, não vou. Aí a Lorena falou, tá bom. Eu falei, não, peraí. Eu tinha pedido para Deus, aí o Rafael ligou. Não, peraí, então eu vou ter que ir lá. Deixa lá. Eu fui. Aí eu fui. Cheguei na festa, Mark, aí chegou uma menina lá que chama Tinara, né? Ela falou, ai, Mário, você é amiga da minha irmã. Eu falei, o que é sua irmã? Taína. Eu falei, tá, eu estudei com ela, coisa e tal. Ela fez treinamento comigo também. Ah, é legal. Tá, pois é, cara, o meu marido, ele tá montando um practitioner, só que o sócio dele no practitioner, que mora no Espírito Santo, não vai vir mais, eles romperam lá e ele precisa de um treinador para dar practitioner com ele. Eu falei, mas beleza, eu dou treinamento. Aí chegou, me apresentou o marido dele, mas não, Mário, isso aqui, eu preciso de um cara, porque minha turma é toda classe A, e eu sempre vendi com certificação internacional. Eu falei, não, mas eu também certifico. Não, mas é porque a certificação tem que ser da Europa. Eu falei, não, minha certificação é da Europa também. Não, mas não é da Europa, é da Alemanha. Eu falei, não, a minha é da Alemanha. Não, qual que é a sua associação? É a IEM. Eu falei, qual que é a sua? Ele falou, a IEM. Ele falou, cara, tá, você mora aqui em Cuiabá? Eu falei, moro. Não tem como. Não tem nenhum Master Trainer aqui em Mato Grosso. Eu falei, tem eu. Mas de onde você era? Eu não te conhecia, não, era de Minas. Ah, tá, você era de Minas. E eu tenho um Master Trainer aqui que eu não vou gastar passagem, não vou gastar hospedagem. Porra, era mentira. Eu falei, é verdade. Mas você assina? Você assina? Eu assino. Não é possível, cara. É possível. Então, eu falei, só que é o seguinte, eu não posso dar treinamento, eu tenho um contrato de não concorrência, assim assado. Ele falou, mas você não pode ter o seu instituto, mas você pode trabalhar para mim, eu posso te contratar, CLT, né? Eu posso te contratar para você dar como professor. Eu falei, posso. Então tá fechado. Ô Mark, foi o dinheiro que deu a conta para eu passar o 2022. Aí foi certinho. Aí 2023... Conseguiu. Eu tô falando aqui, eu até cansei. Porque acho que a gente associa, né? 2023, a gente foi a região, uma das regiões que mais cresceu da América Latina. Recebi prêmio em Madrid. Que bacana. Né? Eu lembro que, olha que legal, um ano antes foi em Singapura, esse ano agora, mês passado, foi no Havaí, ano que vem vai ser na Austrália. A última viagem internacional que eu tinha feito foi em 2019, passar meu aniversário em Madrid. De uma certa forma, né, até gravei um vídeo lá em Madrid, foi Deus falando, cara, você vai voltar de onde você estava lá em Belo Horizonte. Então foi a nossa conferência internacional foi em Madrid, que foi a última viagem que eu fiz. Poderia ser qualquer lugar, foi em Madrid. Ali, cara, aí você começa a entender o quanto, né, a gente é abençoado, o quanto Deus é bom, o quanto a minha espiritualidade fecha, cara. As coisas vão fechando. E aí, 2023, aí 2024 a gente fez um prédio lá no Mato Grosso, colocamos lá os grupos do BNI, pô, isso aí mexeu com toda a estrutura do BNI, porque as pessoas falaram, como é que você fez esse prédio, como é que você alugou, como é que foi esse negócio? E aí os outros diretores do BNI ficaram encantados com a estrutura lá do nosso prédio. E aí, cara, minha vida agora é só milagre. Por isso que eu falo assim, às vezes eu tenho que falar sobre empreendedorismo, sobre processos, sobre mercado, sobre pesquisas. Mas, cara, eu não consigo empreender mais sem Deus. Essa que é a verdade. Nossa, a sua fé e a espiritualidade, elas são inspiradoras, Mário. E você contar essa trajetória toda faz com que qualquer pessoa que esteja passando por um deserto, né, por um período difícil na sua vida, tenha essa fé e essa esperança, né, que se agarrar em Deus,
vai ter uma saída. Né? Por Cara, mais tem difícil saída. que seja É. a gente conseguir enxergar, às vezes, o futuro. Né? Tem uma frase que me ajudou muito, sabe, em 2022, uma pessoa falou assim para mim: Mário, o fundo do poço é o lugar mais próximo de Deus na Terra. Eu valido isso, sabe? O fundo do poço é um lugar onde você só pode sair dali se você tiver humildade. Né? Humildade vem de humus, de terra fértil. Que apesar que eu não mostrei aqui no meu teste de caráter, a humildade é o meu calcanhar de Aquiles. Talvez por isso que eu recebi até pouca ajuda de algumas pessoas, sabe? Porque talvez eles pensem assim, talvez, tá? Não, o Mário é muito tupetudo, é bom ele levar uns tombos. Apesar que as pessoas assim, muitas pessoas não me acham assim, mas talvez algumas achem. E talvez essa arrogância seja convicção, seja fé também. Uhum. Então eu não consegui trabalhar muito a humildade, mas eu acho que a humildade também foi uma das coisas que eu mais trabalhei, mesmo não aparecendo no teste. Porque você tem que ser humilde para aceitar essa realidade ou essa nova realidade e poder refazer um novo caminho. Não foi fácil, mas eu saí desse deserto com muito mais força, muito mais fé. E aí você fala, cara, se eu não morrer ali, cara, se eu não... você volta muito forte, muito convicto, muita energia. E assim, eu tô muito, mas muito... abrimos esse ano Rondônia, Manaus, estou fechando o contrato agora de Pará. A gente deve já lançar Pará agora no começo do ano. Ainda vou lançar Acre, Roraima e Amapá. Conforme falei, eu vou levar o Beni para todo o norte do país. Eu acredito que lá é o lugar das commodities, é o lugar do agro. Pará está vindo com uma força muito grande na questão do minério. A Vale foi para lá, tem um gigante. Então, é onde eu acredito que a gente vai colocar o BNI no lugar onde tem mais água potável do mundo, onde tem muito minério, onde tem muita commodity, onde tem milho, algodão, soja, né? Muito forte, carne. E aí o mundo talvez vai ser beneficiado via BNI de levar... Porque o BNI é uma embaixada americana naquela cidade, com a metodologia americana, com o software americano, com cultura americana, onde os empresários eles ficam mais produtivos, mais assertivos, eles conseguem vender mais, conseguem ter mais clientes, conseguem conectar com outras cidades, com outros estados, conseguem ter mais network. Eles acham que o BNI é uma organização de network. Não, o BNI é uma organização de referência. A gente usa o network para fazer essas referências. Então é uma comunidade global. No Brasil, nos últimos 12 meses, 2,3 bilhões de negócios fechados entre os membros no Brasil. Nossa. A gente saiu de 10 mil membros para 15 mil membros, vamos fazer agora em dezembro 15 mil membros, foi um crescimento assim, absurdo. A gente chega agora, começo do ano, com 300 membros em Mato Grosso. A gente já gera 3 milhões por mês de negócios somente em Mato Grosso. A gente fechou mais de 36 milhões de negócios só lá em Mato Grosso. A gente está fechando agora Manaus com Rondônia, já fecharam mais de 1 milhão de negócios. São bebês, então assim, já estão começando agora com muita força. E agora Pará, coisa e tal. No mundo, 24,4 bilhões de dólares. Se o Beni fosse um país, seria o 100º pela ONU, né, de PIB. Então, esses 333 mil membros. Então, e agora eu venho com essa força do network profissional, levando o Beni para todo o norte do país. Assim, e com muita fé, com muita força, com coisas que eu não consigo explicar. Com muita experiência, né? Muita experiência, 44 anos de vida, com muita experiência. E buscando muita humildade, para a gente poder fazer aí o melhor para os empresários mato-grossenses do norte do país e levando essa cultura. Então essa foi a minha virada de chave junto com o Benito. Então sou muito grato ao Marcos Martins, ao Jair, que é meu sócio. Eu sou grato ao Bento, que foi, né, meu professor de PNL, meu professor de vida, né? Apesar que a gente está totalmente
distante, mas eu tenho uma gratidão eterna por ele. E ao Jairo, que assumiu aqui o meu papel como treinador do Instituto, indico o treinamento é muito rico, muito valioso, só que o modelo do negócio, né, do Instituto ficou muito defasado, muito para trás, então eu vejo os treinadores com muita dificuldade de poder crescer, né? Tem muitas unidades fechando, se atualizado, né? Esse ano fechou Cuiabá, fechou Triângulo, estão tentando reaver lá, fechou Porto Alegre, então assim, acho que é hora deles, dá tempo deles ainda mudarem, porque o treinamento é maravilhoso, mas a parte de gestão, de business mesmo, tem que ser mudado. Desejo toda a sorte do mundo para eles. E eu fico muito honrado com essa história que eu tô criando. Eu falo que a Antonella é minha inspiração diária, minha filha. A Lorena é meu braço direito e esquerdo, né? Minha esposa que sempre me ajudou, sempre me deu liberdade para poder me dar cabeça para empreender, né? Porque não é fácil empreender no Brasil, não é fácil empreender. Eu vejo muitos coaches, gurus falando que as pessoas têm que largar a CLT, largar funcionalismo público para empreender. Não é para qualquer um, né? Você tem que ter um espírito empreendedor. Seu pai pelo pouco que você já falou dele, meu pai e minha mãe, empresários, assim, empreendedores natos, né? Mas não é fácil. Você tem que saber lidar com esses desertos, essas incertezas, né? E ter muita força, ter uma visão muito clara sobre você mesmo, sobre o mercado, sobre o seu produto e para onde você está indo. Então quando eu não vejo isso, eu travo. E com o Beni, eu estou vendo assim, um futuro muito promissor para a gente e estou muito animado. Muito bacana, Mário. Eu gostei muito de escutar sua história de uma forma reduzida, mas coube no nosso podcast. E você é uma pessoa que tenho certeza que inspira muitas pessoas e inspirou. Eu te acho uma pessoa muito humilde. O simples fato de abrir a sua vida faz com que a gente consiga se conectar com você. Porque todos nós passamos dificuldade, né? A diferença é que no Instagram a gente não compartilha as dificuldades, né? Normalmente você compartilha uma janelinha do avião, compartilha um restaurante bacana, mas não compartilha os desertos, as dificuldades que a gente enfrenta. E você conseguiu se reinventar em vários momentos dessa trajetória, com a sua convicção, né, com a sua fé, a espiritualidade. Tenho certeza que a Lorena, né, a sua esposa, também foi um grande apoio, né, junto de Deus para conseguir passar por tudo isso. Exatamente, eu falo que a decisão mais importante que a gente faz na vida é escolher, né, com quem a gente vai dividir a vida, né, que a gente vai casar. Você não tem que ter pressa, namoro foi feito para terminar, então assim, olhe, não tenha pressa, você não precisa ter pressa para escolher a pessoa que vai compartilhar, sabe, sua vida. Então, o matrimônio é uma coisa muito séria. Eu falo que a minha irmã divorciou, a minha mãe divorciou. Na época que minha mãe divorciou, nem era moda divorciar, né? Então, assim, tem momentos que a vida faz com que a gente faça algumas rupturas, né? Eu acho que todos saem perdendo. Sim. Eu falo que quando o marido e a esposa brigam, né? Tem um ditado africano que fala: em briga de elefante, quem sofre é a grama. Então, assim, eu acho que quem sofre quando uma separação de sociedade, de casamento, coisa e tal, é os filhos, é os sócios, é os funcionários. Então, muitos saem perdendo. Então, quando a gente vê alguém se separar, é triste para todo mundo, só que a gente tem que, né, nos reinventar, buscar... tem pessoas que se fecham para as experiências, então a gente tem que sair da nossa experiência com o coração aberto, para a gente poder não fazer como a mulher de Ló, né, olhar para trás. Então, assim, você terminou essa etapa aqui, olhe para frente, né, com muita fé, com muita gratidão. As pessoas hoje estão usando a gratidão para cumprimentar as pessoas. Gratidão pela água que você me deu aqui, gratidão pelo presente que você me deu. Não, gratidão é um sentimento. E quando você é grato, Mark, você consegue ir para frente. Porque se eu não fosse grato ao Bento, ficava, porque por causa disso, Bento, por causa disso, isso, aquilo, se eu não fosse grato, eu não conseguiria andar para frente. Se eu ficasse remoendo Bento, remoendo
minhas namoradas que eu tive, meu coração não estaria aberto para a Lorena. Se eu tivesse resolvido com o Bento, meu coração não estaria aberto para o Beni. Sim. Então a gente tem que ser, mesmo que seja duro, difícil, o passado, alguma relação, alguma experiência, alguma traição que seja, a gente tem que ser grato para poder ir para frente. Então, assim, muita gratidão, acho que é a dica. Não tem dicas assim para o empreendedorismo. Cara, você tem que ter fé, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que... Igual, por exemplo, estou fazendo outra pós. Você precisava fazer outra pós? Não, mas eu vou fazer outra pós. Terminando essa pós, eu vou fazer outra. A gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar disposto a aprender, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter network. Pô, network abre portas que você nunca vai imaginar. Tem um amigo meu de Manaus que, pô, eu ajudei com ele lá atrás e agora eu tenho um sócio em Manaus e aí, pô, apresentei os dois estão fazendo negócios lá. Então, coisas que você não imagina. Então, network, muita fé, seja honesto. Eu tenho uma amiga minha que mandou, a gente dura menos que uma sacola de plástico nesse mundo. Então, vamos ser pessoas mais fáceis de lidar, né? Vamos perdoar mais, vamos persistir, né? Vamos conectar com pessoas, vamos conectar nossa espiritualidade. E nunca desista do seu sonho, nunca desista, é impossível. Hoje a gente tem como começar um sonho aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. A colega de infância da minha mãe, ela foi fazer medicina aos 60 anos. Então, assim, isso é muito bonito para mostrar para a gente que a gente pode começar desde quando você quiser, sabe? Então, hoje a gente tem saúde para isso. Então, nunca desista do seu sonho. Né, desenvolva a sua espiritualidade e acho que a gente faz muita coisa com isso, quando a gente é conectado com esses valores, né, a gente não negocia seus valores e busca fazer o mundo um pouquinho melhor, né? Você passou por aqui, né? Eu passei por Minas, eu tenho certeza que eu deixei algumas sementes aqui que me ajudou lá em meus milagres em Mato Grosso. Então, o que eu plantei aqui, às vezes eu não colhi aqui, as pessoas querem colher agora. Eu fui colher lá em Mato Grosso, depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 6 anos. Então, eu falo assim, plante todas as pessoas, as certas florescerão, a certa florescerá. Então, plante isso, plante o bem, né? Então, assim, não tem muitas dicas aí para dar não, mas eu acho que talvez com a minha história, se alguém se inspirar aí, eu já fiz a minha parte aqui hoje, nessa terça-feira, com você, Mark. Eu nem precisei de pedir para deixar uma dica, porque você deixou um podcast inteiro só de dicas e reflexões que eu tenho certeza que vão agregar todos os nossos ouvintes, a comunidade voceniana de BH, a comunidade do BNI também, do Brasil. Exato. Então, Mário, eu queria só te agradecer por esse episódio. A honra é minha, meu amigo. Quando eu estiver por Cuiabá, vou fazer questão de visitar vocês lá. Vai ser uma honra te receber, nós vamos te receber lá com peixe, tá? Uma ventrecha de pacu, que é uma delícia, pintado, mujica de pintado. Eu falo que quando eu mudei para Belo Horizonte, apesar que a culinária aqui é maravilhosa, tem o leitão, a pururuca, torresmo, nossa pinguinha, o frango caipira, que é uma delícia. Nossa, semana que vem eu vou comer um frango caipira lá com a minha avó, minha boca até encheu d'água aqui. Mas eu senti muita falta da culinária cuiabana, que é a farofa de banana, essa ventrecha de pacuva, o dourado, matrinchã. É uma delícia. Eu acho que as pessoas têm que ainda experimentar a culinária cuiabana, sabe? Então, vai ser uma honra te receber lá. Quando a gente fizer algum evento lá, eu te chamo, olha, vai ter esse evento aqui, tá. Vai mesmo. A gente conheceu o Brasil, tem muitas coisas boas. Eu vou te receber lá com uma peixada cuiabana, vai ser uma honra a gente poder te devolver o favor de estar aqui hoje. Já tô animado. Bom demais. Obrigado então, Mário. Até a próxima, pessoal.